tutores. Olá, pessoal que acompanha a gente pelo Face. Meu nome é Adelaide Sampaio. Eu tenho as unidades aqui em Recife, das Graças, de Madalena, Casa Forte, Setúbal e Boa Viagem. E fui convidada pela Tutores para falar sobre TDAH. Eu tenho especialização em Educação Especial e Inclusiva. Talvez para mim seja um pouco mais fácil lidar com esse assunto, tratar dele, até porque recebo muitas crianças com esse transtorno. A gente sabe que o TDAH, que significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem ainda um mistério sobre a origem dele. Há quem acredite ser biológico, há quem isso sendo genético, há quem acredite ser ausência de uma substância química, e há aqueles ainda que defendem também que sequer existe, que isso aí é uma produção da indústria farmacêutica. Os tipos de TDAH que hoje a gente conhece e estuda, ele se divide em 3 partes. O que tem a intensividade dele é no déficit de atenção, onde se sobressai mais aquele aluno que vive no mundo da lua, que não presta atenção nas aulas. Tem o tipo que é o impulsivo, que geralmente é aquele aluno que é rotulado como bagunceiro, inquieto, não para quieto. E tem aquele que é o misto, que é exatamente a junção do déficit de atenção com a impulsividade. Eu sei que hoje muitos pais acreditam ter filhos hiperativos ou com déficit de atenção, e até seria muito legal prestar atenção nesse tipo de diagnóstico. Não é uma pessoa isolada que dá um diagnóstico de TDAH. A gente precisa de uma equipe de, no mínimo, 3 profissionais em conjunto para se fechar o diagnóstico de TDAH. Então, precisamos de um neuropediatra, de um psicólogo, de um psicopedagogo, que em conjunto poderá fechar esse tipo de diagnóstico. Então, o fato do seu filho, da sua filha, ser um pouquinho elétrica, ligada na tomada, não faz dela uma criança hiperativa. O fato da tua filha ter, ou teu filho, dificuldade na escola, está demorando a aprender a ler, a escrever, não faz com que ele tenha déficit de atenção. Então, prestar muita atenção nesse tipo de diagnóstico, para que a gente não tenha aí as turras, essa montanha de diagnósticos que hoje a gente vê aqui no Brasil, e os pais que ficam o quê? Desesperados. Por quê? Eles enxergam no TDAH apenas uma solução, é a medicação. E quando a gente sabe que não é, a gente tem inúmeras formas de lidar, seja com déficit de atenção, seja com a impulsividade, quando o pai e a equipe que o acompanha decide não medicar, porque não é necessário. Quando se precisa, a equipe vai sinalizar, o pai vai analisar se medica ou não essa criança. Mas independente de você tomar essa decisão, é de suma importância que a escola que você escolha para o seu filho hoje, ela seja uma escola inclusiva, que não rotule, que não taxe, que possa acompanhar ele em sua individualidade, na sua dificuldade, porque isso vai ser muito importante para o futuro dele, se sentir inclusivo, inserido, pois o que a gente vê muito são os alunos chegarem para nós com a autoestima em frangalhos. Quer dizer, eles não têm nem problema assim, enormes de conteúdo, mas eles têm uma autoestima devastada de anos de rotulação, como um aluno preguiçoso, que não quer nada, ou como um aluno bagunceiro, que é expulso de sala diversas vezes. Então, isso sim me preocupa. O conteúdo a gente trabalha, mas essa autoestima é trabalho de formiguinha. Não é do dia para a noite que a gente consegue restabelecer. Então, a um pai ou uma mãe que hoje estiver vendo esse vídeo, estimule o seu filho, elogie. O elogio positivo, ele faz milagres. Entendeu? Se hoje ele não conseguiu, amanhã ele vai conseguir. E se você puder dizer isso a ele todos os dias, você vai fazer diferença na vida dele. Por mais que alguém diga para essa criança que ele não é capaz, se o pai e a mãe estiverem por trás dizendo, vai lá, que você consegue, podem ter certeza que a autoestima dele vai estar formada devido à base que vocês deram.
Então, escolha as escolas que realmente se preocupem com você em sua individualidade. Escolas que trabalhem o lado cognitivo no sentido de que você tem um transtorno de déficit de atenção, você vive no mundo da lua. Que tal fazermos as aulas mais dinâmicas? O uso de massinha, o uso de jogos, para explicar o que precisar ser explicado, porque isso aí vai ficar. Agora, aulas tradicionais, onde só o professor fala, só o aluno escuta, realmente, para quem tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são aulas mais complicadas, porque facilmente o que tem o déficit de atenção se dispersa e o que é impulsivo se levanta. Então, a intenção desse vídeo era fazer com que vocês pudessem conhecer um pouquinho do TDAH, certo? Existe uma vasta bibliografia sobre isso. Então, para os pais que pensam seus filhos poderem ser, vão ler um pouquinho antes de desesperar, vão pesquisar e poder conhecer um pouquinho esse assunto mais a fundo, porque foi o que eu fiz quando meu filho mais velho teve esse diagnóstico. Ao invés de me desesperar, eu procurei saber o que era e como eu podia, de uma melhor forma, ajudar. Então, eu espero que esse vídeo ajude aos pais que estão me escutando, que tenham algumas dúvidas sobre TDAH e que sigam firme e forte, no sentido de que, se você puder ajudar o seu filho, ajude em sua autoestima. Bote ele lá para cima. A gente fala muito aqui, uma frase que a gente escuta é: dei-me o ponto e uma alavanca que eu serei capaz de erguer o mundo. É só o que um menino com TDAH ou uma menina precisa. Muito obrigada.